da resolução do exercício, nós vamos, então, fazer o estudo dos diagramas, do diagrama de esforços cortantes. Para isso, nós vamos entrar na viga pelo lado esquerdo até chegar no lado direito ali, percorrendo pelos pontos-chave 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Partindo do ponto 1, o que nós temos aqui de imediato é somente essa força de 5,08 que é proveniente de um esforço reativo, né, da estrutura. Observem que, se eu estou entrando pelo lado esquerdo da estrutura, eu vou considerar que esse lado de cá, o lado direito, está engastado e o lado de cá é onde eu estou entrando livre. Tá? E aí eu só tenho, então, um esforço de 5,08 até chegar no ponto 2. Ok? Então, se eu tenho esse tipo de esforço, onde o lado esquerdo sobe em relação ao lado direito, nós falamos aí que isso é um esforço cortante positivo. Então, eu vou ter um esforço cortante no ponto 1 positivo de 5,08 tonelada-força. Ok? Então, nós já vamos fazendo aqui e no diagrama simultaneamente para a gente conseguir ver o que é que está acontecendo nessa nossa estrutura. Tá bom? Então, no nosso diagrama aqui, nós teríamos de imediato um salto por conta desse esforço igual a 5,08 e ele permanece constante até aqui no ponto 2, onde tem uma nova alteração de esforços. Quando chega no ponto 2, pessoal, nós vamos analisar até aqui um pouquinho antes do ponto 3. Quando isso acontece, nós vamos ter, antes de chegar no ponto 3, dois esforços. Um esforço que vai provocar, de 5,08, vai provocar um cortante positivo e um esforço de 4 que vai provocar um cortante negativo. Então eu vou fazer vou carregando os esforços desde o primeiro. Então eu vou ter 5,08 menos 4. Isso aqui vai me dar ainda um cortante positivo de 1,08. Isso significa que eu vou ter uma queda aqui no meu gráfico até a altura de 1,08, ok? Mas ele ainda permanece positivo, esse gráfico. Dando sequência, então, antes de chegar no ponto 4, nós já vamos ter mais um carregamento, que é o ponto 2. E nós vamos repetir todo esse processo, 5,08 menos 4 e agora menos 2 também. Isso vai dar, então, para a gente um esforço igual agora já negativo, né, de 0,92. Ok? Então, se ele já está negativo, ele cruzou essa linha daqui para baixo, está aqui bem próximo de 1, né? 0,92. Então, ele vem negativo e constante até um ponto onde tem a nova interferência. Isso porque é um esforço pontual. Ok? Se fosse um carregamento distribuído uniforme, esse gráfico seria uma reta, uma equação de primeiro grau. Se for uma equação triangular, um carregamento triangular aqui nós teríamos uma equação de segundo grau regendo o formato desse gráfico. Como nós já verificamos lá atrás, essas características, essas peculiaridades de cada tipo de gráfico para cada tipo de carregamento. Se eu for analisar o ponto imediato antes do ponto 5, né, ou seja, para o ponto-chave 4, nós vamos ter a seguinte consideração, que vou repetir todo o processo, 5,08 menos 4 menos 2 menos 7 agora, e nesse ponto a modificação que vai existir é que esse carregamento vai ser negativo de 7,92, ok? Então ele vai descer aqui até 7,92 e vai permanecer constante até quando tenha uma nova alteração no estado das forças. E observe que aqui eu tenho um carregamento de 7,92, exatamente o que eu tenho aqui. Então, olha que engraçado. 5,08 menos 4 menos 2 menos 7. Agora, mais 7,92. Se eu fizer isso aqui, vai dar zero. Então, sempre vai ter que dar zero o cortante negativo lá para a estrutura estar... Desculpa, vai ter que dar zero o cortante no apoio final para a estrutura estar em equilíbrio. Então, chega aqui ela zero. Ok? Ela parte de 0 para 5,08. E aqui eu tenho, então, um cortante negativo. Ok, pessoal? O quarto passo da nossa aula vai ser, então, a determinação do diagrama de momento fletor. Né? Nós tínhamos feito lá o diagrama de normal, o diagrama de cortante, e agora vamos desenvolver o diagrama de momento fletor. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos partir das equações básicas de momento que nós temos. Momento é o quê? Força vezes distância. Distância de quê? Distância do braço de alavanca entre a força e o ponto que a gente está analisando no momento. Ok?
No ponto 1, se nós formos analisar aqui, observe que nós não temos momento. Por que o momento aqui é nulo? Porque a força está atuando exatamente em cima do ponto. Então, o momento no ponto 1 é igual a 0. Então, nesse ponto aqui, ó, a gente sabe que o momento é igual a 0. Ok? Dando sequência, quando nós formos analisar o momento no ponto 2, que é esse aqui, o que são esses pontos, pessoal? São os pontos-chave que a gente definiu, que a gente já viu lá o que é um ponto-chave na determinação de um diagrama, seja de momento, cortante, normal, fletor, torsor. O ponto-chave é o ponto onde ocorre alguma mudança na viga. Se eu tenho uma outra força, esse é um ponto-chave. E observe que ele ocorre imediatamente antes do ponto de aplicação da força. Ele não é no ponto, ele é um pouquinho antes. Esse ponto 2 aqui é um pouquinho antes do ponto 4, do ponto onde a força 4 está sendo aplicada. Por que isso? Para a gente analisar os efeitos que ocorrem antes da aplicação dessa força. Porque quando essa força é aplicada, ela vai fazer um efeito em todo esse trajeto até chegar aqui no ponto 3, que está imediatamente antes do ponto de aplicação da força 2. E aí, simultaneamente, e assim, né, ocorre sucessivamente até o fim da estrutura. Bem, agora, vamos então calcular o momento no ponto 2. O momento no ponto 2, que está imediatamente antes da aplicação da força 4, ele vai ser igual a força de 5,08 vezes o braço de alavanca, que é 3. Então, vai ser 5,08 vezes 3. Nós teremos, então, o valor do momento aqui no ponto 2, que vai ser igual a 15,21 tonelada força vezes metro. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar uma reta aqui para baixo, com a intensidade desse momento que a gente determinou ali, de 15,21. E vamos ligar aqui, ó. Por que nós vamos fazer isso? Porque é uma força pontual. Se fosse uma força distribuída, nós teríamos uma parábola aqui. Lembra? Já pode dar uma revisadinha aí, quem tem dúvida nisso aí, pegar o livro lá da Maria Cascão, Estruturas Isostáticas, e verificar essa questão de quando é uma força pontual, gera uma reta, uma equação de primeiro grau. Quando é uma força distribuída, vai gerar uma equação de segundo grau. Quando é um triângulo, vai gerar uma equação de terceiro. E assim vai. Ok? Sempre vai subindo um grau a cada diagrama, a equação. Então, aqui nós temos o valor de 15,21. No ponto 3, se nós formos analisar, qual a força que nós temos? Nós temos a de 5,08 e temos também a força de 4 atuando para baixo. Ah, professor, mas por que você desenhou o momento aqui na parte de baixo e não para cima? Isso é importantíssimo a gente observar aqui agora nesse momento. Quando essa força de 5,08 está atuando para cima, ela está tendendo a flexionar essa viga para cima aqui, ó. E a parte de baixo está sendo tracionada. E o diagrama a gente sempre desenha do lado da viga tracionada, do lado tracionado da viga, ok? Então, vamos fazer aqui para o nosso ponto 3. No ponto 3, pessoal, se a gente for fazer a representação dos esforços que estão acontecendo, basicamente é isso daqui, ó. É uma viga de apoiada, aqui está o ponto 3, aqui o ponto 2 e aqui o ponto 1, ok? Se a gente for fazer a representação aqui do que a gente está analisando em cada trecho. Nós temos aqui a força de 5,08, temos aqui a força de 4 atuando para baixo, e agora a gente vai escrever as equações para esse pedacinho aqui, ó. Que o momento em 3 ele vai ser igual a 5,08 vezes quem? Vezes a distância daqui até lá no ponto 3, que é 3 mais 4, 7. Isso estaria fazendo um momento fletor positivo, porque estaria tracionando a parte de baixo. Agora, como a força de 4 ela vai estar tracionando a parte de cima da viga, a força de 4 que ela vai estar tendendo a fazer isso aqui com a viga, então a gente vai considerar ela aqui negativa. Então vai ser menos 4 vezes 4, que é a distância entre o ponto 2 e o 3. Isso daqui vai ser igual a 19,56. Ok? Então, esse é o valor. 19,56. Então, eu vou vir aqui e vou traçar uma reta para baixo de 19,56. E agora, nós vamos dar sequência aqui. Na parte aqui da viga, no ponto 4, o que nós teríamos? Nós teríamos a seguinte condição. Aqui o ponto 1, ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4. Certo? No ponto 1, atuando a força de 5,08. No ponto 2, a força de 4.
no ponto 3 a força de 2. Certo? É isso que nós temos até chegar no ponto 4. Observe que a gente não levou em consideração a força 7, porque ela já está depois do ponto 4. Então agora, nós vamos repetir todo o processo. Quem vai ser o momento nesse ponto? Vai ser 5,08 vezes a distância daqui até ali, que vai ser 3 mais 4, 7, mais 4, 11. 5,08 vezes 11. Menos, porque agora essas forças elas provocam a contração na fibra superior da viga. Então, menos 4 vezes 8, que é a distância do 2 até o ponto 4. Menos 2 vezes 4, que é a distância entre 3 e 4. Isso daqui, pessoal, vai ser igual a 15,88 tonelada força vezes metro. Ok? Então, vou vir aqui no diagrama e vou traçar uma linha com a intensidade de 15,08. E no ponto 5? No ponto 5, nós teremos aí, olha que legal, nós teremos toda a viga. Então, nós vamos considerar todas as forças até chegar aqui no ponto 5, antes da força de 7,92, né? Porque ela está imediatamente após o ponto 5. Então, quais forças teríamos? 5,08 vezes 13, que é a distância do ponto 1 ao ponto 5, menos a força de 4 vezes 10, que é a distância do ponto 2 até o ponto 5, menos a força de 2 vezes 6, que é a distância do ponto 3 até o ponto 5, menos a força de 7 vezes 2, que é a distância do ponto 4 ao ponto 5. Isso daqui, pessoal, vai dar zero, tá? E tem que dar zero. Por quê? Não tem um momento aplicado nesse ponto. Se eu tivesse um momento pontual aqui, aí sim esse valor teria que dar o valor do momento pontual ali, só que está invertido. No nosso caso, como eu não tenho momento pontual, a força está atuando, o momento, né, ele vai ter que zerar quando chegar aqui nesse ponto para garantir que a estrutura está em equilíbrio. E nós teremos esse formato de estrutura. Ah, professor, então nesse caso dessa viga aqui bem apoiada, eu só tenho momento positivo? Sim. Você tem momento positivo aqui, momento positivo aqui, momento positivo aqui, momento positivo aqui. Se você tivesse momento negativo, ele teria que ter sido desenhado na parte superior da viga. Ok? Pessoal, espero que tenha ficado claro aí, todos tenham entendido. Até a próxima aula. Tchau, tchau.